Alô, minha gente, estamos aqui de novo. Vocês estão bom? Vamos enquadrar aqui, vamos ajeitar as coisas. Estou aqui abaixadinho hoje, ó, para ficar naquela posição de medicina chinesa e fluir com todo o corpo. Vamos lá para esse título ousado, Explicando Deus, parte 2. Já tem um vídeo aqui no canal sobre isso e hoje, com os pensamentos e os sentimentos mais aflorados sobre esse tema, sobre Deus, venho falar que é sim um desafio trazer esse tema porque ele divide opiniões, né? Já que Deus é passado para a gente de uma forma que ele é um velhinho de barba branca que mora lá no infinito, para cima, distante, que a gente nunca vai alcançar, que a gente vai sofrer pra caramba, e se a gente fizer alguma coisa errado, ele tem um porrete na mão e ele vai descer o porrete no pecador. Não é isso que é passado pra gente o tempo todo? Então eu vim aqui para desmistificar um pouquinho isso. Não sou detentor da verdade, mas eu quero trazer isso de uma forma que te faça refletir sobre Deus, o que é Deus e onde Ele habita. Nesse momento, existe Deus assistindo esse vídeo e existe Deus falando para ti, porque vós sois deuses. É uma passagem bíblica. Quem disse? Foi Jesus Christ, esse cara que passou na Terra. Há comprovações arqueológicas que sim, que ele passou. Gosto muito dos dados, das bases, né? Daquilo que é estudado de forma séria, ao mesmo tempo que acredito sem precisar de forma de prova alguma, né? Não preciso ver nada, embora a minha personalidade queira. Eu gosto muito de ver para crer, mas eu estou aprendendo a crer sem ver, né? Então Jesus passou aqui e falou: vós sois deuses e ninguém vai ao Pai senão por mim. Falando também que ele era nosso irmão, que ele veio para nos salvar dos pecados. Mas essa frase, ela não é literal, que tu é um pecador e que ele veio para te salvar dos pecados porque tu está fazendo tudo errado, ou porque tu é um eterno pecador, ou porque tu nasceu por conta do pecado. Essa frase quer dizer que dentro de nós habita tudo, inclusive Deus. Vocês podem fazer aquilo que eu faço e de forma melhor, se quiserem. Isso nos foi dado. Nós somos Deus vivendo essa experiência aqui na Terra. A tua consciência está dentro do Criador e também a tua consciência é a Criadora, o Criador. Isso não tem gênero. A gente não está aqui para falar se é o Deus ou a deusa. Não tem o masculino e o feminino. É o todo, é o todo. Deus é o todo. Então, para explicar Deus, eu poderia resumir que nós somos Deus vivendo essa experiência aqui na Terra. Só que quando eu falo nós e Deus, eu separo as coisas e não há separação. A separação não existe. Esse véu do esquecimento que a gente tem, né, quando vem aqui para a Terra, é colocado porque se nós víssemos tudo aquilo que já aconteceu e aquilo que acontece simultaneamente, nós seríamos frustrados, cheios de raiva, nós iríamos enlouquecer por conta de tudo, aquilo que a gente já viveu, aquilo que já foi de outra vida. Não sei qual é a crença que tu tens.
eu não sou apegado a nenhuma crença. Eu sou bem maleável, mutável o tempo todo, com aquilo que faz evoluir. Então, se tu me perguntar se eu acredito em reencarnação, vou falar para ti que eu acredito, porque tem muitos fatos e dados e estudos que mostram que tem pessoas que acessam vidas passadas durante uma regressão, por exemplo. Ao mesmo tempo que, se tu acredita que Deus está separado de ti, que existe o céu ou o inferno separado também, ao contrário, né? O inferno e o céu para cima, do jeito que é passado para a gente. Se tu acredita que esses lugares são separados e depende do que tu fizer aqui na Terra, quando tu morrer tu vai para um desses lugares, eu vou dizer que tu tá certo, que tu tá certa, porque nós somos Deus vivendo essa experiência aqui na Terra. E se nós somos o Criador vivendo, nós criamos fora ou dentro de nós aquilo que a gente bem entende, né? Tanto é que existe a criação do bem, existe a criação do mal. E tem muitas perguntas. Uma dessas perguntas eu coloquei no outro vídeo também sobre explicando Deus. Por que que Deus permite o mal? Porque se Ele não permitisse ao ser humano criar o que o ser humano bem entende, ele seria controlador, não seria Deus. E novamente falando, a minha fala remete a algo, a um poder separado de nós, mas não. Nós somos Deus dentro dele mesmo. Nós somos o todo, nós somos o grande todo e também somos essa centelha que parece que está separada, mas está vivendo essa experiência de evolução aqui na Terra. Então assim, ó, independente da tua crença, se tu vai em alguma religião, se tu acha que isso que eu estou falando é blasfêmia, que eu não deveria me equiparar a Deus, eu sinto muito em lhe dizer que vai ter muito sofrimento na tua vida. Porque enquanto tu tem esse sentimento de separação, enquanto tu achar que tu tem que sofrer pra caramba, para um dia, quem sabe, sei lá, chegar em algum reino dos céus que vai estar separadinho para ti só quando tu fizer o bem, não é por aí. E aí eu vou reforçar agora o que eu já falei, eu não sou o detentor da verdade. Isso que eu estou falando não é uma verdade absoluta. Cada pessoa escolhe o seu jeito de viver e eu acredito muito no amor incondicional, o todo. Deus, o vácuo quântico da física quântica, é o todo de amor. A nossa centelha é que decide pegar dessa energia que é puro amor e transformar no que quiser. Muitas pessoas transformam em maldade, muitas pessoas transformam em neutralidade, muitas pessoas transformam ou potencializam esse bem. Então tudo é escolha tua. É por isso que o tal do julgamento é tão pesado, porque nós julgamos quem faz o mal como uma pessoa não merecedora de nada. Mas aí vamos lá para uma outra coisa que Jesus fez. Lá na cruz, nos últimos momentos do corpo físico dele, ele olhou para o ladrão do lado dele e falou: se tu se arrependeu mesmo, ainda hoje estarás no reino dos céus comigo. Isso quer dizer o quê? Que se a gente faz o mal, a gente não vai para um inferno, mas se atente muito a essas palavras. Não é por isso que tu vai sair fazendo mal. Tudo que tu fizer agrega alguma coisa na tua vida. Se tu faz o bem, tu tens crédito positivo. Agora, se tu faz o mal, tu agrega na tua energia uma coisa muito pesada. Uma coisa aí, para quem acredita também, cheia de obsessores, tu agrega antimatéria no teu corpo, como diz o Hélio Couto. Não no corpo físico, no corpo energético, no corpo sutil, em vários corpos que a gente tem. A tua alma pode ficar fragmentada, tu pode perder o tesão e o sentido pela vida
Tu pode não ter entusiasmo para viver por coisas que tu já fez. E antes de virmos para cá, para ter essa experiência de centelha divina, individual, mas que somos o todo, nós escolhemos estar aqui. Ah, mas eu não escolhi essa vida. Escolheu. Vai estudar um pouquinho que tu vai ver que nós escolhemos estar aqui nessa escola chamada Terra. E centralizando o tema novamente, o que é Deus? Por que somos Deus? Porque tudo é energia e essa energia ela é orquestrada por uma grande consciência que somos nós, tendo também essa consciência aqui e agora. Aqui nesse mundo, eu sou William de Souza, do CPF tal, 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 do RG tal, 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 filho do fulano, da ciclana, que tem os irmãos X, Y, Z, mas a gente escolhe tudo isso. Nós somos o grande todo, nós somos o Deus, nós somos o próprio, vivendo essa experiência aqui na Terra. E novamente, eu não posso te dar certeza sobre isso, mas é uma filosofia de vida muito boa, porque vai te trazer tranquilidade em viver a tua vida sem pensar na separação. Eu não quero que tu mude de religião, esse não é o meu intuito passando essa mensagem aqui. Eu só quero que tu entenda que tu não és esse sofredor, essa sofredora que tem que pagar uma montoeira de coisa que nem sabe o que está pagando, que foi forçado de todo jeito pela sociedade num geral, embora cada religião tenha a sua variação, mas a sociedade, o homem criou a religião para que a gente tenha esse sentimento de separação, para que possa ter controle. Sem teoria da conspiração aqui, sou muito tranquilo em conversar sobre tudo, mas Jesus, enquanto passagem aqui na Terra, enquanto corpo, consciência, mentor, mestre, elevadíssimo, enquanto foi o próprio Deus passando aqui na Terra e falando: ei, tu és Deus, ei, tu és deusa, ei, não existe pecado, não existe isso, não existe aquilo, está tudo dentro da tua cabeça. Enquanto ele passava aqui falando isso tudo, ele nunca falou: eu sou o Jesus Cristo, eu sou o Pai da religião tal. Não esquece que quando eu me for, tu vai ter que fundar essa religião porque eu quero assim, porque eu quero assado, tem que ser desse jeito, tem que ter esses dogmas. Ele não falou nada disso. O que ele pregou? O amor incondicional. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É uma frase que remete também à separação? É, mas ele traz um geral. Ele traz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque eu sou vocês, vocês são eu, né? Amar o próximo como a si mesmo, porque se tu ama o próximo, tu tá te amando automaticamente. E se o próximo te faz mal, não é para ti que ele está fazendo mal, é para a própria centelha, porque não tem tu e ele, não tem eu e você, somos nós, somos um. O Hélio Couto fala isso o tempo todo, né? Então, nessa visão de Deus, eu quero te trazer, deixa eu ver a hora, estamos no tempo, estamos no time. Eu quero te trazer que tu és Deus vivendo essa experiência. Gosto muito dessa frase, gosto muito dela mesmo e vou falar de novo. Nós somos Deus vivendo essa experiência aqui na Terra, mas nós somos a própria experiência. Nós somos a centelha que vive a experiência. Nós somos o todo onde tudo habita. Nada é para fora, não há separação. É tudo dentro, mas esse dentro não tem borda. Olha que coisa louca. Tudo é, o tempo todo. É por isso que a melhor explicação para Deus, que eu compartilho, que eu consigo entender é: o que é Deus? Deus é. Mas o que Ele é? Ele é tudo. E se Ele é tudo, eu sou, tu és. Quando Deus, ou quando
a grande centelha, de uma forma muito singela, foi se comunicar, né, ali na Bíblia, e perguntaram: quem és tu? Ou o que está falando comigo? O que é essa energia? A resposta foi: eu sou. Eu sou o que sou. Olha só, que resposta reflexiva, que resposta bonita. Não era, era, eu serei, eu sou. Tá, mas o que tu és? Ó grande todo, eu sou o que sou. Então, tu és, ó grande centelha, assistindo esse vídeo, tu és, eu sou, e também eu sou, sem apontar para esse ego, para essa identidade, para esse RG. Eu sou tu, falando para ti mesmo, para ti mesma. Eu sou o teu ouvido que escuta essa exata mensagem. Tu está conseguindo captar a dimensão disso tudo? Nós somos todas as dimensões. Nós somos o céu e o inferno dentro de nós mesmos e também criando o tempo todo a realidade. Então, é sempre uma questão de escolha, é sempre uma questão de despertar da energia, porque a energia ela é neutra, embora seja amor incondicional, a energia é neutra. Tu faz o que tu quiser porque tu és o próprio todo escolhendo o que fazer com a energia. Tu consegue entender isso? E esse pensamento alto aqui, esse compartilhado, é para te trazer que a resposta de o que é Deus é a própria resposta em si, porque Deus é, tu és, eu sou o que sou. Então, tudo é, o tempo todo, tudo partilha da mesma energia materializada de infinitas formas, assim, ó, bem intenso, tá? Infinitas formas que não dá nem para explicar esse todo. Então, cada centelha, cada consciência é uma individuação, essa é a palavra, né? Tá correto? Individuação do todo, mas não é individual de egoísmo ou separação. São experiências de crescimento do todo. Por isso que existe essa filosofia do emaranhado, que somos todos uma consciência e somos todos um com o próprio, porque somos o próprio. Olha só que jogada, que genialidade. Não tem como explicar o todo, não tem como explicar aquilo que simplesmente é, que é simples, mas é o todo, mas é a simplicidade do todo. Isso aqui é uma filosofada assim, bem atemporal, né? Mas é para trazer mesmo assim que nós somos Deus. O que é Deus? Nós somos. Eu sou. Sempre no tempo presente. A nossa consciência não vai se desfazer. Tem várias vertentes e várias teorias e vários tudo sobre tudo, né? Seja religiões, livros, explicações, ensinamentos, né? Jesus foi o maior mestre que passou aqui, mas foi um dos mestres também. Foi uma das formas de Deus passar pela Terra, mas não era o Deus do infinito que deu um pulinho aqui a passeio. É o próprio todo, sendo o tempo todo. Então, muitas vertentes falam, né, que em algum momento nós vamos voltar para casa, que quando o nosso corpo físico morrer aqui na Terra, nessa 3D, nós voltaremos à fonte. Cara, nós somos a fonte. Isso daqui, dedos, mãos, relógio, boné, camiseta, microfone, câmera, gramado, planta, o planeta, já é a fonte. Já é a fonte, cara. Isso aqui faz parte. Corre atrás das coisas que tu quer. Vive em abundância. A abundância de tudo, cara. A matéria não deixa de ser energia. A matéria não é menos energia que a fonte. Só está numa vibração mais densa. Quanto menos vibração,
mais a gente vai materializando. É por isso que quando a gente joga um pensamento para o campo, explicado aí no último vídeo aqui do canal, quando os patinhos estão passando aqui atrás, quando a gente joga um pensamento para o campo, para co-criar na realidade, para a gente criar a realidade, isso vai como energia instantânea. Aí aquilo vai se densificando e aí sim a gente vê como matéria, como alguma coisa assim. Mas a matéria não é menos energia que a própria fonte. Tu consegue entender? Eu tenho muito mais a compartilhar. Estamos aqui com um pouquinho mais de 20 minutos de vídeo, mas eu vou ficando por aqui, vou fazendo o fechamento já. Então nós somos tudo o tempo todo. Nós somos o próprio eu sou. Eu sou o que sou e essa é a explicação para tudo, é atemporal. Eu sou o que sou sempre, pela eternidade, porque a energia não morre. O teu corpo físico se vai, talvez tu vai trocar de dimensão, tu vai evoluir, tu estás aqui nessa escola, tu acha que tu não escolheu, mas tu escolheu, existe um véu do esquecimento, são muitas filosofias juntas aqui nesse vídeo. Muitos estudos, muitas experiências, tem vídeos aqui no canal falando sobre experiências que talvez não sejam daqui, mas eu sou muito tranquilo a compartilhar tudo. Então assim, ó, bota na tua cabeça, na tua consciência, que tu és Deus vivendo esse todo, que o ego faz parte, que a vaidade faz parte, que as coisas do mundo fazem parte porque são tão energia quanto. É o todo sim em toda essa criação. A nossa centelha pega essa energia de amor incondicional, que também é neutra, e transforma no que quiser, porque é livre-arbítrio. Mas viva em abundância de tudo. Fale coisas boas para o seu corpo. Vamos dar uma palhinha aqui, rapidinho assim, de alguns segundos de física quântica. Intenção, cara. Intenção. A intenção move tudo. Deseja, vai atrás, tenha intenção, tenha objetivos, tenha planos, sonhos. Queira resultados, queira viver a abundância material desse mundo. E entenda também que tu és a abundância espiritual, a abundância energética, porque tu és, porque eu sou o que sou, vai ser atemporal, vai ser para sempre, é a eternidade, passando através de ti, aqui no mundo efêmero, num mundo efêmero, mas que é a eternidade passando e querendo te lembrar o tempo todo que tu és a própria fonte vivendo. Então, esse Explicando Deus, parte 2, é para te dar um norte. E esse norte não é de apenas uma direção. É para te falar que tu és a própria fonte vivendo. Eu vou ficando por aqui. Desejo um abraço assim, ó, de fonte para fonte, de centelha para centelha. Quero me abraçar através do todo, mas desejo assim, ó, que tu realmente possa entender que independente da tua religião, não é para ti sair da tua religião, não é para ti sair quebrando tudo e virando a casaca e fazendo escambau, não é para fazer isso daí. Sinta-se feliz. Eu amo visitar templos e participar de religiões. Não tenho nenhuma específica, mas eu gosto de conhecer. Eu gosto de escutar vocês falando sobre tudo, sobre aquilo que acreditam. Mas entenda que tu és o todo vivendo. Até, minha gente, o próximo vídeo de centelha para centelha. Eu sou